Elas pensavam que seria um passeio normal pela floresta. Mas quando as duas meninas gêmeas e o seu cão encontraram um polícia moribundo, tudo mudou num instante. O que essas crianças fizeram chocou toda a polícia. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde está a ver este vídeo. O silêncio de Scarlet Hill naquela manhã carregava algo diferente. Um peso quase invisível que se misturava ao cheiro fresco das coníferas e ao frio característico do fim do outono. O pequeno vilarejo, conhecido por suas ruas estreitas, casas antigas de madeira e um sentimento de familiaridade que todos os moradores dividiam, parecia viver envolto por uma tranquilidade rotineira. Mas para quem prestava atenção suficiente, havia algo nas sombras do bosque que rodeava a cidade. Algo que incomodava como um pressentimento impossível de ignorar. As árvores altas se erguiam como guardiãs de segredos antigos, e suas copas, agitadas pelo vento, pareciam sussurrar histórias que ninguém ousava escutar por completo. Aquilo que à distância parecia apenas mais um bosque comum, era para muitos habitantes um lugar que havia visto e guardado coisas demais. Ethan Brooks conhecia essa sensação melhor do que a maioria. Aos 33 anos, ele já tinha vivido mais do que muitos homens de sua idade. Ex-militar, retornara a Scarlet Hill buscando uma vida mais simples, acreditando que o interior lhe permitiria esquecer cicatrizes antigas que não apareciam na pele. Tornar-se assistente do xerife parecia um caminho natural, algo que lhe permitiria servir, mas também respirar, reconstruir-se. Contudo, quanto mais ele mergulhava no trabalho, mais percebia que a calmaria da cidade era apenas uma superfície frágil. Por trás dela escondiam-se interesses clandestinos, documentos suspeitos, permissões ambientais falsificadas e rastros de desaparecimentos que ninguém conseguia explicar direito. Ethan nunca aceitara bem a ideia de fechar os olhos quando algo não se encaixava. E esse instinto, o mesmo que o mantivera vivo em muitas situações, também lhe trouxe problemas. Ele percebera semanas antes que alguém estava ganhando dinheiro com o corte ilegal de madeira na região. Árvores antigas, protegidas por lei, vinham sendo derrubadas durante a noite. Caminhões entravam e saíam discretamente, documentos eram falsificados, e algumas pessoas que faziam perguntas demais simplesmente sumiam. Quando Ethan encontrou provas que conectavam o esquema a figuras influentes da cidade, soube que estava pisando em terreno perigoso. Não comentou com ninguém além de Lauren Hayes, a detetive de 41 anos cuja reputação de enxergar através de mentiras era lendária. Mas mesmo assim, parecia que alguém havia descoberto que Ethan estava perto demais da verdade. Naquela manhã, ou talvez fosse tarde, seu tempo estava distorcido pela dor. Ethan jazia caído entre troncos molhados, respirando com dificuldade enquanto sentia o sangue esquentar as folhas sob seu corpo. A rajada de vento frio que passava pelo bosque cortava sua pele, e a dor latejava em ondas, tornando seus pensamentos confusos. Ele lembrava apenas de ter seguido uma pista, ter ouvido passos atrás de si, e logo em seguida, um impacto forte no abdômen. Depois disso, apenas sombras e vozes distantes. Agora estava só, sem rádio, sem chance de pedir ajuda. A floresta ao redor parecia observá-lo em um silêncio cruel, como se as próprias árvores soubessem que ele estava condenado. Ele tentou se mover, mas o peso de seu corpo parecia maior do que sua força. Apenas conseguiu virar levemente o rosto para o lado, onde troncos caídos formavam uma espécie de muralha natural. Seu coração batia devagar e a visão embaçava. Era assim que terminaria? Mas não estava tão sozinho quanto pensava. A poucos metros dali, duas meninas caminhavam animadas pela trilha sul, onde a luz do sol passava filtrada entre galhos longos, criando desenhos dourados no chão, coberto de folhas secas. Ava e Emily Carter, gêmeas de 10 anos, eram conhecidas por todo o bairro como inseparáveis. Apesar de idênticas no rosto, eram diferentes na alma. Ava era curiosa, corajosa, sempre pronta para descobrir coisas novas, enquanto Emily era sensível, atenta aos detalhes, mais cautelosa. Acompanhando-as caminhava Max, o pastor alemão de pelagem espessa e olhos cor de âmbar, um cachorro que exalava dignidade. Ele tinha uma leve claudicação devido a uma antiga lesão,
resultado de um treinamento interrompido quando quase se tornara um cão de resgate. Mesmo assim, seus instintos permaneciam afiados, algo que todos percebiam. A caminhada delas naquela tarde era tranquila. O vento espalhava as folhas pelo caminho, e as meninas conversavam sobre pequenas aventuras que inventavam, histórias que escreviam juntas e que Ava registrava em seu caderno de mistérios de Scarlet Hill. Era raro caminharem por aquela trilha, mais afastada e silenciosa, mas algo nas últimas semanas parecia atrair Ava para ali, como se o bosque estivesse escondendo algo que merecia ser descoberto. Emily, que desconfiava de tudo, segurava a mão da irmã enquanto Max avançava um pouco à frente, investigando cheiros que só ele era capaz de perceber. Foi então que o momento de calma se quebrou. Max parou de súbito, erguendo as orelhas. Seu corpo inteiro ficou tenso, como se tivesse captado algo invisível. Ava imediatamente reconheceu esse comportamento. Ela o havia visto fazer isso apenas 2 vezes antes. Quando encontrara um filhote de coelho ferido, e outra vez, quando avisara sobre uma árvore prestes a cair durante uma tempestade. Emily segurou o braço da irmã preocupada. "Max?" sussurrou Ava, mas o cão não reagiu. Um segundo depois, ele disparou mata adentro. As gêmeas trocaram olhares rápidos, o coração acelerando. Max nunca corria sem motivo. Ava correu atrás dele com determinação, e Emily seguiu mesmo sentindo um frio na barriga. As folhas estalavam sob seus pés, enquanto elas o seguiam, entrando por uma parte mais densa da floresta. O cheiro úmido da terra ficava mais forte, e a luz do sol desaparecia quase por completo. E então elas viram. A figura caída sob o tronco de um grande cedro parecia, à primeira vista, um boneco esquecido. Mas a mancha escura espalhada entre as folhas revelava a verdade terrível. O homem vestia uniforme de assistente de xerife, e sua pele estava pálida demais. As meninas congelaram. Emily sentiu as pernas fraquejarem, mas Ava, mesmo tremendo por dentro, deu um passo à frente. Max já estava ao lado do policial, deitando-se com cuidado como se tentasse mantê-lo aquecido. "Ele está vivo?" perguntou Emily com a voz quase inaudível. Ava se ajoelhou, aproximando o rosto. Ela viu o fraco movimento no peito dele e ouviu um suspiro quase imperceptível. A coragem que tinha em seu coração infantil se ativou naquele instante. Precisavam ajudar. Não podiam simplesmente fugir. Ela tirou o cachecol do pescoço e, lembrando-se de uma aula de primeiros socorros que a mãe mencionara meses antes, pressionou-o contra a ferida do lado do policial. A sensação do sangue quente em seus dedos a fez engolir em seco, mas ela manteve a pressão firme. Emily, tremendo, pegou o velho celular que carregavam. Um aparelho simples, mas funcional. "Emergência. Estamos na trilha sul. Tem um policial ferido. Muito sangue. Por favor, venham", explicou com dificuldade, tentando não chorar. O atendente fez perguntas que ela respondeu da melhor forma possível, respirando rápido, olhando ao redor para encontrar pontos de referência que pudessem ajudar a equipe de resgate. Enquanto aguardavam, Max permaneceu deitado ao lado do homem, protegendo-o do vento gelado que soprava cada vez mais forte. O silêncio do bosque parecia ter mudado. Já não era apenas assustador, era tenso, expectante. As meninas sentiram que algo maior estava em jogo, sem entender completamente o que. Quando o som distante de sirenes começou a atravessar o ar, a esperança subiu ao rosto das crianças como calor. Elas permaneceram ali até os paramédicos e policiais chegarem, cortando galhos, chamando pelo ferido, cercando a área. Um dos paramédicos elogiou Ava por ter pressionado a ferida. Outro agradeceu Emily pelo telefonema. As meninas, contudo, só conseguiam pensar no policial sendo colocado na maca. O olhar dele encontrou o delas por um breve instante, e um brilho de gratidão silenciosa passou em seus olhos antes que ele fosse levado. Enquanto isso, na pequena varanda sobre a padaria fechada, Grace Carter tentava reorganizar suas contas. Trabalhando em 3 empregos, ela lutava com dívidas que pareciam nunca diminuir. Seu sonho de reabrir a padaria que herdara da mãe parecia cada vez mais distante. O telefonema da polícia fez sua alma congelar.
Por um instante, acreditou que algo terrível havia acontecido com suas filhas. Mas quando ouviu que Ava e Emily estavam bem, o alívio veio rápido, seguido por outro tipo de medo. O medo de perceber o quão perto estiveram do desastre. A notícia da atitude das meninas se espalhou pela cidade, e Scarlett Hill, acostumada a histórias sombrias e problemas silenciosos, encontrou um lampejo de esperança naquela dupla de crianças valentes. Mas enquanto alguns celebravam, Grace preferia se manter afastada de holofotes. Ela sabia que heroísmo infantil tinha um preço emocional alto, e tudo o que desejava era proteger as filhas. A detetive Lauren Hayes começou a investigar o ataque contra Ethan. Ao visitar a área onde ele fora encontrado, percebeu que nada ali parecia fruto do acaso. Cada detalhe apontava para uma emboscada cuidadosamente planejada. A floresta, tão bonita à primeira vista, escondia segredos perigosos demais. Segredos que agora envolviam não só Ethan, mas também duas meninas que jamais deveriam ter estado tão próximas da morte. E, enquanto o dia chegava ao fim, ninguém imaginava que aquelas crianças, aquele policial e aquele cachorro seriam novamente puxados para o coração de um mistério muito mais profundo do que o que já haviam enfrentado. A floresta havia iniciado algo naquela tarde, e suas sombras não pretendiam recuar tão cedo. Os dias seguintes ao resgate de Ethan trouxeram a Scarlett Hill uma sensação inquieta, como se a cidade inteira estivesse prendendo o fôlego. O caso do policial ferido havia despertado perguntas que ninguém sabia responder, e o silêncio oficial apenas aumentava a curiosidade. Lauren Hayes trabalhava incansavelmente, revisitando documentos, analisando antigos relatos e conectando pontos que, antes, pareciam desconexos. Quanto mais avançava na investigação, mais percebia que Ethan não havia sido atacado por acaso. A floresta guardava uma teia de crimes que se expandia por anos. Cortes ilegais de árvores protegidas, transportes noturnos de madeira, desaparecimentos não explicados e permissões falsificadas com assinaturas que pertenciam, aparentemente, a gente importante. Era um esquema que exigia sigilo e disciplina, e qualquer um que se aproximasse demais da verdade se tornava um alvo. O ataque a Ethan era a prova mais clara disso. Enquanto Lauren se aprofundava no mistério, a família Carter tentava retomar sua rotina. Ava e Emily continuavam processando o que haviam vivido. A imagem do policial ensanguentado, a sensação do cachecol absorvendo sangue quente, o medo de que ele não sobrevivesse e a corrida das sirenes ainda estavam frescos demais na memória delas. A mãe Grace fazia o possível para manter um ambiente seguro e tranquilo, mas percebera que algo dentro das meninas havia mudado. Não era apenas trauma. Era como se ambas tivessem percebido, de repente, que o mundo era maior, mais imprevisível e mais perigoso do que imaginavam. Ainda assim, havia também uma centelha de curiosidade e coragem que não se apagara. Pelo contrário, brilhava mais forte do que nunca. Max também estava diferente. O pastor alemão caminhava com mais seriedade, como se tivesse assumido uma responsabilidade que ia além do simples papel de animal de estimação. Ele seguia as meninas pela casa, atento a cada movimento, e quando chegava a hora da caminhada, colocava-se à frente delas com uma postura quase militar. Grace percebeu a mudança e, embora apreciasse a proteção evidente, temia que algo ainda rondasse a família. Mas Ava e Emily insistiam que tudo estava bem e que queriam voltar ao bosque. Elas argumentavam que precisavam finalizar alguns desenhos no caderno de Ava, explorar ideias que haviam surgido antes do incidente e observar melhor certos pontos da trilha que lhes chamavam a atenção. Grace hesitou, mas ao ver o brilho determinado nos olhos das filhas e a presença firme de Max, acabou cedendo. A floresta parecia a mesma, mas Ava e Emily a enxergavam de maneira diferente. Andavam silenciosas, observando detalhes que antes ignoravam. Troncos arranhados, marcas de pneus antigas na terra, galhos que pareciam ter sido quebrados recentemente. Ava escrevia tudo em seu caderno de mistérios, registrando cada passo, cada impressão. Emily ficava próxima a ela, comentando a sensação estranha que sentia desde o dia em que encontraram Ethan, como se o bosque estivesse tentando lhes contar algo. Max caminhava adiante,
com movimentos lentos e calculados, farejando o ar, atento às pequenas mudanças na direção do vento. Foi durante um desses passeios, quando estavam perto da antiga estrada de terra, que algo no comportamento de Max mudou de novo. O cão parou, imóvel como uma estátua, e ergueu o focinho. O silêncio que se seguiu pareceu sufocar o ar ao redor. Eva e Emily se entreolharam, o coração acelerando. Elas haviam aprendido a respeitar o instinto de Max. Quando ele agia assim, algo sempre estava errado. A Ava anotou rapidamente a data, horário e local no caderno, enquanto tentava enxergar por entre as árvores o que poderia ter despertado aquela reação. Mas não havia nada visível. Somente a respiração pesada do cão e o farfalhar das folhas. O céu começou a escurecer repentinamente, e uma enorme massa de nuvens cinzentas se aproximou. O vento ficou mais forte, empurrando os galhos de um lado para o outro, produzindo estalos que ecoavam como ossos se partindo. Emily abraçou o próprio corpo, tremendo. Ava respirou fundo e tentou se manter calma, mas sentia o mesmo desconforto crescente. Max deu alguns passos para trás, ficando mais próximo das meninas. O clima mudava depressa demais, e logo gotas finas de chuva começaram a cair. Então ouviram vozes, masculinas, grossas, vindas da direção oposta à trilha. Os sons de passos apressados, pisando forte na vegetação, ecoaram pelo bosque. Ava apertou o braço da irmã, fazendo sinal para ficarem quietas. Max rosnou baixo, mas sem latir, como se soubesse que qualquer som poderia denunciá-los. As vozes ficaram mais claras, e as meninas distinguiram trechos das conversas. Perguntas nervosas, palavras truncadas pelo vento, algo como, onde estão? E precisamos encontrá-las. Era impossível confirmar se falavam delas, mas tudo dentro de Ava gritava que sim. Emily afogou um pequeno soluço e segurou fortemente a coleira de Max, mas o cão recuou e empurrou as meninas com o focinho. Ele as guiou até um antigo tronco caído, cuja raiz erguida formava uma abertura estreita, mas suficiente para esconder duas crianças. Ava puxou Emily para dentro, e ambas se encolheram, tentando controlar a respiração. O coração das duas batia tão forte que parecia preencher todo o bosque com seu ritmo acelerado. Max não entrou com elas. Ficou à frente do esconderijo, como um guardião, o olhar fixo na direção dos sons. A presença dos homens ficou mais próxima. Através das frestas entre as raízes, Ava pôde ver botas escuras atravessando a lama, passos pesados que faziam o chão vibrar levemente. A voz de um deles estava irritada, como se estivessem perdendo tempo e paciência. Emily apertou a mão da irmã, prendendo o choro. Max manteve-se imóvel até o último segundo. Quando os homens chegaram perigosamente perto do esconderijo, o pastor alemão avançou. Um salto súbito, um rugido gutural, que cortou o barulho da chuva. Os homens gritaram de surpresa, cambalearam, e Max atacou com ferocidade, mordendo a perna de um deles antes de se afastar rapidamente. O homem caiu de joelhos, praguejando, enquanto o outro tentava alcançar o cachorro com um galho grosso. Max se esquivou, latindo alto, expondo-se deliberadamente para atrair os dois. Ava lutava contra o impulso de sair correndo atrás do amigo, mas sabia que isso só pioraria tudo. Emily tremia tanto que parecia prestes a desmaiar. Elas assistiram ao ataque, quase sem respirar, vendo Max recuar lentamente, depois correr para dentro da floresta, levando os homens atrás de si. Os sons desapareciam aos poucos, engolidos pelos troncos tortos e pela chuva, até que só restou o estrondo da tempestade. Sozinhas, em meio ao frio, com medo da noite que se aproximava, Ava e Emily esperaram longos minutos antes de ousarem sair do esconderijo. A chuva continuava a cair com força, molhando suas roupas e tornando cada passo difícil. Max havia desaparecido entre as sombras, e a ausência dele pesava mais do que o vento gelado. Ava tentava ser forte, mas sua voz tremia quando chamava por ele. Emily começou a chorar silenciosamente, repetindo que não queria que Max morresse, que ele não merecia aquilo, que tudo era culpa delas por terem ido ao bosque. Enquanto isso, Grace Carter, em casa, percebia que as filhas estavam fora há muito tempo. A mãe, que sempre mantinha a compostura apesar das dificuldades da vida, começou a sentir uma angústia crescente. Ligou para o celular delas, mas não obteve resposta.
A tempestade batia forte contra as janelas, e cada minuto de silêncio a consumia por dentro. Quando compreendeu que as meninas estavam desaparecidas, desabou em desespero. Pegou o telefone e chamou a polícia, incapaz de controlar a voz trêmula. A notícia chegou ao hospital onde Ethan ainda se recuperava. Mesmo debilitado, ele ouviu a conversa entre os policiais e insistiu, com uma determinação quase teimosa, que participaria das buscas. Os médicos tentaram impedi-lo, mas ele sabia que devia sua vida às meninas e a Max. Não podia ficar parado enquanto elas estavam em perigo. Lauren, ao saber disso, não só apoiou a decisão dele, como também organizou pessoalmente a equipe de resgate. Mesmo ferido, Ethan mostrava em seus olhos a coragem silenciosa que sempre o guiara. A tempestade se intensificava sobre Scarlet Hill, trazendo com ela um sentimento de urgência que dominava a todos. O bosque, que havia sido palco de segredos durante tanto tempo, tornava-se agora o cenário de uma corrida desesperada contra o tempo, contra o medo e contra homens que não hesitavam em machucar quem entrasse em seu caminho. E enquanto Ava e Emily se encolhiam sob a chuva, tremendo não apenas pelo frio, mas também pela dor de ter perdido Max de vista, o destino começava a colocar em movimento os passos daqueles que viriam buscá-las, guiados por coragem, amor e pela memória do cão que se sacrificara por elas. A tempestade que se abatera sobre Scarlet Hill naquela noite parecia refletir o desespero que dominava os corações de todos. O vento chicoteava as árvores com violência, fazendo galhos se partirem e espalharem-se pelo chão encharcado. A chuva caía espessa, como se o próprio céu estivesse chorando pela aflição que tomava conta da cidade. No centro dessa confusão climática e emocional, a notícia do desaparecimento de Ava e Emily desencadeara uma mobilização imediata. A pequena delegacia ficou repentinamente cheia. Policiais equipando-se com lanternas, botas e capas impermeáveis, mapas sendo abertos sobre mesas, vozes ansiosas discutindo rotas de busca e o risco evidente de que as meninas estivessem em perigo real. Lauren Hayes coordenava tudo com uma firmeza que escondia seu próprio medo. Havia visto muitos casos de desaparecimento ao longo dos anos, mas nenhum lhe apertara tanto o peito como aquele. Talvez fosse porque conhecia Ethan, talvez porque sabia da gravidade do que rondava o bosque, ou talvez porque, no fundo, compreendia que as meninas eram agora peças involuntárias em uma narrativa muito maior do que deveriam enfrentar. Quando Ethan chegou à delegacia, vestido com uma jaqueta da polícia e ainda visivelmente fraco, todos se viraram em sua direção. Seu passo era lento, mas determinado. Os médicos haviam protestado energicamente, mas nada poderia dissuadi-lo. Ele estava vivo graças às duas crianças e ao cão delas. Não havia força na terra que o impedisse de retribuir isso. Lauren tentou convencer-lhe a agir com cautela, mas percebeu que seria inútil. O olhar dele, fixo no mapa da floresta, falava por si. Os ferimentos no corpo ainda doíam, mas sua alma precisava cumprir aquele dever. Grace Carter estava ali também, desfeita em lágrimas, mas contendo-se o suficiente para explicar onde as meninas haviam dito que iriam. Sua voz falhava, trêmula, e ela apertava a barra da blusa com força, como se aquilo a mantivesse de pé. Lauren tentou acalmá-la, prometendo que fariam tudo que estivesse ao alcance deles, mas Grace via no rosto de cada policial o mesmo pavor. A tempestade era cruel e implacável, e a floresta escondia mais do que chuva e vento. Ainda assim, o grupo de resgate se formou rapidamente. Lanternas foram testadas, rádios ajustados, e as primeiras equipes se prepararam para entrar no bosque. Ethan e Lauren lideraram uma das equipes. A chuva os atingia como agulhas geladas, e o vento dificultava até mesmo a respiração. A floresta parecia viva, movendo-se de maneira selvagem, e o chão lamacento agarrava seus passos, tornando o avanço cansativo. Mas os dois seguiam sem hesitação. Ethan mantinha a lanterna baixa para não ser ofuscado pelos reflexos na água, ao mesmo tempo que observava atentamente rastros na lama. A trilha que conhecia tão bem durante o dia agora era quase irreconhecível. A escuridão engolia tudo, deixando apenas sombras distorcidas que pareciam se mover sozinhas. Conforme avançavam, Ethan começou a reconhecer sinais da passagem das meninas. Duas pegadas pequenas,
leves, mas inconfundíveis, misturadas com a marca de patas de um cão de porte médio. Ele se ajoelhou com dificuldade, ignorando o latejar da ferida, e tocou a marca na lama. Estava recente, talvez de poucas horas. O coração dele apertou-se ao perceber que estava no caminho certo, mas a preocupação crescia à medida que imaginava o que as meninas teriam enfrentado sem proteção. Lauren se aproximou dele, conferindo o rastro com a lanterna. O barulho da chuva era tão intenso que precisavam falar quase aos gritos. "Estamos perto deles, ou estavam perto de aqui", disse ela com a voz carregada de tensão. O grupo continuou avançando, tropeçando em raízes expostas e desviando de galhos quebrados. O som que cortava a tempestade era o das vozes chamando pelos nomes das meninas, repetidamente, como um mantra desesperado. "Ava! Emily!" As palavras ecoavam na floresta, desaparecendo no rugido do vento. Depois de algum tempo, Lauren ergueu a mão, pedindo silêncio. Ela acreditava ter ouvido algum ruído diferente, algo mais suave que a tempestade. Ethan também parou, concentrando-se. E então, abafado, mas nítido, um soluço frágil. Eles correram na direção do som. O feixe da lanterna iluminou, entre raízes grandes e retorcidas, as duas meninas encolhidas, cobertas de lama, tremendo de frio e medo. Ava ergueu o rosto ao ver as figuras que se aproximavam. Seus olhos, mesmo em meio ao desespero, brilharam com reconhecimento. Emily chorou abertamente ao perceber que estavam salvas. Ethan sentiu uma onda de alívio tão grande que por um momento a dor em seu corpo desapareceu. Ele correu até elas, ajoelhando-se ao lado das duas, envolvendo-as com o pouco calor que conseguia oferecer. As meninas agarraram-se a ele como se tivessem encontrado uma fortaleza. Lauren aproximou-se rapidamente, ajudando a cobri-las com cobertores térmicos. As crianças mal conseguiam falar, tremendo sem parar, mas entre soluços contaram tudo. Os homens na floresta, a perseguição, o esconderijo sob o tronco e, sobretudo, Max, que havia se sacrificado para desviá-los. Ao ouvir o nome do cão, Lauren e Ethan trocaram um olhar rápido. Sabiam que precisavam encontrá-lo. Ethan acariciou o cabelo molhado de Emily, tentando acalmá-la antes de garantir que procurariam Max. As meninas imploraram para que o salvassem, e a súplica delas caiu como um peso enorme nos ombros de todos. Lauren deu instruções para que uma equipe levasse Ava e Emily de volta à cidade. As meninas choraram ao serem separadas de Ethan, mas ele prometeu que voltaria com notícias e que Max não estaria sozinho. Só então elas permitiram ser carregadas pelos paramédicos. Com o afastamento das crianças, começou a segunda etapa da busca: encontrar Max. A tempestade continuava forte, o que tornava rastrear o cão quase impossível, mas logo encontraram marcas na lama, pegadas mais profundas, misturadas com manchas de sangue. O coração de Ethan se apertou ao ver aquilo. Não podiam perder tempo. A equipe seguiu o rastro por uma encosta lamacenta, escorregando várias vezes, até que um dos policiais apontou para algo próximo a um tronco caído. Max estava ali, estendido de lado, respirando com dificuldade. Sua pelagem estava suja de lama e sangue, e seus olhos semicerrados transmitiam uma exaustão que parecia maior que seu corpo. Ethan ajoelhou-se ao lado do animal, sentindo o peito apertar de emoção. Max ergueu um pouco a cabeça ao ouvir a voz dele, abanando a cauda fracamente. Era um gesto pequeno, mas dizia mais do que palavras poderiam. Ele havia lutado, protegido, se sacrificado. Lauren, ao lado de Ethan, colocou a mão sobre o ombro dele, compartilhando a dor silenciosa daquele momento. Um paramédico aproximou-se, verificando a respiração do cão. Ele precisava ser levado imediatamente a uma clínica veterinária. Havia esperança, embora mínima. Lauren organizou o transporte e a equipe agiu com a mesma pressa de quando tratava de um humano. Para Ava e Emily, Max não era só um animal, ele era família. A viagem até a clínica foi tensa. O barulho da chuva no teto do veículo parecia marcar os segundos que escapavam. Max estava deitado sobre uma manta, respirando com dificuldade, seus olhos fechando e abrindo como se lutasse contra o sono. Ethan o acompanhou durante todo o trajeto, falando com ele de forma calma, pedindo-lhe que aguentasse firme, como fizera antes. Quando chegaram à clínica, uma veterinária experiente os esperava. Ela avaliou Max com rapidez,
Mas sua expressão ao final do exame não era reconfortante. Falou com franqueza. Ele tem chance, mas precisa resistir à noite. Se o corpo dele segurar até o amanhecer, teremos uma possibilidade real. Uma sentença cruel, mas sincera. E então começou a longa espera. Ava e Emily já estavam na clínica quando Ethan e Lauren chegaram. As meninas correram até a porta da sala onde Max estava sendo tratado, mas foram impedidas de entrar. Mesmo assim, sentaram-se no chão frio do corredor, abraçadas uma à outra, enquanto Grace as envolvia com os braços, tentando aquecê-las, como se pudesse protegê-las de toda a dor do mundo. Ethan permaneceu ali também, encostado à parede, observando aquele pequeno núcleo de amor e desespero. Cada minuto parecia uma eternidade. A tempestade lá fora refletia o turbilhão interno de todos que aguardavam notícias. A noite avançou lentamente. As meninas cochilavam e despertavam, perguntando pelo estado de Max. Grace tentava manter-se forte, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Lauren ia e vinha, conversando com policiais e com a veterinária, mas sempre retornava ao corredor, como se sua presença ali fosse tão necessária quanto a de todos. Quando a madrugada começou a ceder lugar aos primeiros traços de luz, a veterinária saiu da sala. Seus olhos cansados e expressão séria fizeram o coração de todos parar por um instante. Mas então ela falou com uma voz suave, quase maternal. Ele está lutando e está indo bem. Não está fora de perigo, mas conseguiu sobreviver à parte mais difícil. Ava e Emily explodiram em choro, desta vez de alívio. E Grace também deixou as lágrimas escorrerem, abraçando as filhas. Ethan fechou os olhos, respirando fundo. O pior havia passado. Max viveria. E com ele, a esperança que unia todos naquela sala. A tempestade finalmente começava a se afastar. E Scarlet Hill despertava com uma nova manhã, marcada não apenas pelo medo que haviam vivido, mas também pela força e pelo amor que brotaram no meio do caos. O pior havia sido enfrentado. Mas o caminho que viria a seguir ainda traria mudanças profundas, revelações e um novo começo para todos. As primeiras manhãs depois da tempestade trouxeram uma nova calma a Scarlet Hill, como se a floresta, exausta da fúria da noite anterior, respirasse enfim aliviada. A cidade acordava lentamente, as ruas ainda úmidas refletiam a tímida luz dourada do amanhecer, e o cheiro de terra molhada impregnava o ar. Mas apesar da serenidade aparente, havia algo vibrando silenciosamente em cada esquina, uma sensação de que muita coisa havia mudado. Para a família Carter, para Ethan, para Lauren e para todos os que se envolveram nas buscas, o mundo agora se dividia entre o antes e o depois daquela noite. O bosque, que antes era apenas um cenário cotidiano, tornara-se palco de coragem, medo, sacrifício e, por fim, esperança. Max continuava em recuperação na clínica veterinária, mas seu estado melhorava a cada dia. As meninas visitavam-no sempre que podiam, levando desenhos, histórias e até pedaços de panos com o cheiro delas, para que ele soubesse que não estava sozinho. O cão, ainda fraco, erguia a cabeça sempre que as ouvia entrar, abanando a cauda com uma lentidão que fazia Grace conter as lágrimas. Era como se aquele simples movimento fosse a prova definitiva de que milagres, às vezes, vinham com 4 patas e olhos âmbar. Quando finalmente recebeu alta, o reencontro foi tão emocionante que até a veterinária precisou enxugar discretamente os olhos. Max caminhou até Ava e Emily com passos vacilantes, mas cheios de vontade, e as meninas caíram de joelhos para abraçá-lo, soluçando de alegria. Aquele momento, tão simples e tão grandioso, marcou o renascimento de algo dentro de todos. A certeza de que o amor existia em formas que iam além da compreensão humana. A recuperação de Max chamou a atenção da imprensa local e também da comunidade, que viu na história das meninas e do cão um símbolo de força e esperança. Scarlet Hill, há muito acostumada a notícias desanimadoras, encontrou naquela família e na história do policial, salvo pela coragem de 2 crianças, uma energia renovada. Não demorou para que escolas e centros comunitários convidassem Ava e Emily para contar o que haviam feito, transformando a experiência traumática em uma poderosa lição de vida. A princípio,
Grace hesitou em permitir essa exposição, temendo que isso estimulasse as filhas a reviverem a dor. Mas as gêmeas mostraram-se surpreendentemente resilientes. Quando falavam sobre o dia em que encontraram Ethan, sobre como Ava pressionara a ferida e como Emily pedira socorro, faziam-no com uma maturidade calma, sempre ressaltando que qualquer pessoa, mesmo criança, poderia salvar uma vida se tivesse coragem de agir. A cidade as aplaudiu não como pequenas heroínas, mas como exemplos de humanidade em seu estado mais puro. Max, por sua vez, recebeu reconhecimento especial. A prefeitura organizou uma pequena cerimônia, simples, mas cheia de carinho, na Praça Central. Crianças seguravam cartazes com seu nome, adultos aplaudiam quando ele subiu ao pequeno palco improvisado, ao lado de Lauren e Ethan. O cão parecia confuso com tanta atenção, mas também confortável. Sua postura ereta, embora marcada pela cicatriz visível na pata, transmitia dignidade. Quando o prefeito colocou a medalha de honra cívica ao redor de seu pescoço, a praça inteira explodiu em aplausos. Ava e Emily o abraçaram ali mesmo, enquanto o pastor alemão abanava a cauda, satisfeito com o carinho das meninas e alheio ao significado institucional da homenagem. Para ele, tudo aquilo era apenas a confirmação de que fizera o que tinha que fazer. Enquanto a história de Max e das meninas se espalhava, a vida de Grace também começava a mudar. Durante anos ela lutara para sustentar a família com múltiplos empregos e para manter viva a esperança de reabrir a padaria que pertencera à sua mãe. O incidente na floresta, por mais traumático que tivesse sido, colocara sua família sob os holofotes de uma maneira inesperada. A comunidade mobilizou-se para ajudá-la. Doações anônimas começaram a aparecer. Pessoas da cidade ofereceram-se para trabalhar temporariamente sem cobrar, e um pequeno grupo de moradores organizou uma campanha para recuperar a padaria. Grace resistiu no início, orgulhosa demais para aceitar ajuda tão direta, mas logo compreendeu que aquilo não era caridade. Era gratidão, era amor. Era a cidade retribuindo de alguma forma o que suas filhas haviam feito. Meses depois, quando a padaria finalmente reabriu as portas sob o nome Carter & Co. Bakery, Scarlett Hill compareceu em peso. A fila serpenteava pela calçada e as prateleiras, decoradas com delicadeza, enchiam-se com receitas da família Carter. Os muffins do herói, criados em homenagem a Max e as meninas, tornaram-se o carro-chefe. Trazendo pedaços generosos de chocolate e aroma de baunilha, representavam não apenas um doce gostoso, mas a celebração de uma história de coragem que agora fazia parte da identidade da cidade. Grace olhava para tudo aquilo com os olhos marejados, percebendo que, pela primeira vez em muitos anos, o futuro não parecia ameaçador, mas acolhedor. Ethan, completamente recuperado dos ferimentos, também encontrava um novo caminho para si. Ao longo da investigação, perceberam que sua determinação e os dados coletados por ele haviam sido fundamentais para desmantelar parte da rede criminosa que atuava na floresta. Isso trouxe um senso de realização, mas também o fez refletir sobre o que realmente importava. O trauma da emboscada ainda deixava rastros em sua mente. Mas cada visita à padaria, cada domingo ao lado da família Carter e cada sessão de treinamento com crianças, mostrando-lhes como agir em emergências, dava-lhe um propósito que ele não sentia há muito tempo. Scarlett Hill deixava de ser apenas a cidade onde buscara refúgio e tornava-se aos poucos um lar. A relação entre Ethan, Grace e as meninas crescia naturalmente. Não havia pressa, nem expectativas impostas. Apenas pequenos gestos diários que iam construindo confiança. Ethan ajudando Ava com suas anotações sobre o bosque, ensinando Emily a montar pequenos kits de primeiros socorros, lavando a louça ao lado de Grace depois dos jantares de domingo. A presença dele trazia segurança e leveza ao lar dos Carter. E pouco a pouco, algo parecido com uma família começava a tomar forma ali. Grace, que passara tanto tempo carregando sozinha o peso do mundo, encontrava em Ethan uma parceria inesperada, sincera e serena. As gêmeas, sentadas no alpendre da padaria com Max deitado aos pés, olhavam para o bosque ao longe. O mesmo bosque que lhes provocara medo e lágrimas, agora parecia repousar tranquilo, como se tivesse devolvido aquilo que lhes tomara.
Ava pensava na noite da tempestade e em como havia descoberto dentro de si uma coragem que nunca imaginara possuir. Emily acariciava o pescoço de Max, sentindo sua respiração tranquila, e compreendia que, assim como elas o salvaram na clínica, ele também havia salvado a alma delas naquele dia na floresta. Do lado de dentro, Grace observava as filhas pela janela. Seu coração se enchia ao perceber como cresciam fortes, sensíveis e valentes. Sabia que a vida continuaria trazendo desafios, mas agora havia algo inquebrável entre elas. Uma união nascida da dor, fortalecida pela esperança e sustentada pelo amor. E quando Ethan se aproximou, colocando gentilmente a mão em seu ombro para compartilhar o momento silencioso, ela percebeu que não estava mais sozinha naquele caminho. A noite caiu devagar, pintando o céu com tons profundos de azul. O bosque permanecia imóvel e silencioso, mas não ameaçador. Havia naquele cenário uma espécie de promessa. A promessa de que, mesmo depois da escuridão mais intensa, a luz sempre encontra um caminho para retornar. E naquela pequena cidade, onde um policial quase perdera a vida, onde duas meninas enfrentaram o medo e onde um cão deu tudo o que tinha para protegê-las, nascia agora uma nova história. Uma história feita de recomeços, de laços fortalecidos e da certeza de que o amor, quando se recusa a desistir, é capaz de transformar qualquer destino. Veja outras histórias no canal. A continuação já está disponível. Inscreva-se para não perder o desfecho e partilhe bem este vídeo. Talvez alguém precise muito dele agora.